E olha só o quão é interessante quando nós continuamos a pensar, refletir e a estudar sobre o relato de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 32, e após isso o relato de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19 a seguir. Spurgeon já nomeava estes tais endereços como a rua dos que se perderam, todavia, e que tornaram a se achar. Alguém vai sugerir que são algumas parábolas, mas, na verdade, de uma forma interpretativa, não são algumas parábolas, é apenas uma parábola aonde Jesus Cristo vai apresentando eventos diferenciados que vão se desencadeando ao longo do momento em que Jesus está parabolando sobre estes tais eventos. Pense comigo, queridos. Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 7, o primeiro evento narra o cenário onde havia 100 ovelhas. Uma se desgarrou, se desprendeu. O bom pastor deixa as 99 que ficaram no deserto e vai atrás daquela que se desprendeu e se desgarrou. Após isso, em Lucas capítulo 15, do versículo 8 a seguir, narra o cenário, onde havia uma mulher e esta mulher tinha 10 moedas e ela perdeu uma moeda. E caindo em si da perca desta uma moeda, ela acende a casa e vai limpar a casa com a finalidade de reencontrar a moeda que ela perdeu. Após isso, em Lucas capítulo 15, do versículo 11 a seguir, o cenário agora apresentado é de um pai que tinha 2 filhos. Porém, dentre os 2 filhos, o mais novo decidiu ir embora da casa do pai. E por último, em Lucas capítulo 16, versículo 19 a seguir, são 2 homens, um homem muito rico, que a Bíblia não expressa o seu nome, ele é anônimo nas entrelinhas, e o outro se chama Lázaro e que era um mendigo. Ambos estão dialogando em circunstâncias diferentes e distantes. E quais são as lições que nós começamos a aprender? Aqui Jesus está falando em porcentagens de percas. Por exemplo, Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 7, vai falar que eram 100 ovelhas. Sai uma, é perca de 1%. Em Lucas capítulo 15, do versículo 8 a seguir, vai falar que são 10 moedas. Se perdeu uma, 10%. Em Lucas capítulo 15, do versículo 11 a seguir, são 2 filhos. Sai um, é uma perca de 50%. Já em Lucas capítulo 16, versículo 19 a seguir, vai falar da perca da totalidade, porque ali são as últimas coisas e é a consumação de tudo, ou seja, a perca de 100%. Logo, Jesus está falando sobre percas gradativas e que na maioria das vezes não estamos percebendo, sinalizando e notando. Ou seja, a princípio se perde 1%. Logo depois evolui para 10%. Logo depois evolui para 50%. E por último, não vai ter mais o que se perder, porque vai ser a perca de 100% da totalidade. E que todos nós venhamos cair em si, e não importa a dimensão, a porcentagem ou o tamanho das percas e perdas, mas que venhamos tentar resgatar antes que a perca venha a ser 100%, e não tenha mais como resgatar. Deus abençoe a todos vocês.